O presidente da CPI do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o deputado federal Tenente-Coronel Zuco, do Republicanos, quer prorrogar o prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados. Recebemos agora o relator da CPI, o deputado federal pelo PL de São Paulo, deputado Ricardo Salles. Deputado, está com a gente já? Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Deputado, por que então? Qual que é o motivo dessa prorrogação? Já queremos saber logo de cara. E na sua avaliação, quais serão os resultados que a CPI do MST deve dar para a gente aí nesse segundo semestre? Bom, Paulo, a CPI já avançou bastante. Deixou claro o modus operandi dessas invasões de terra no Brasil, a indústria de exploração da miséria alheia que se estabeleceu com essas invasões. São políticos tirando ganhos, tentando tirar ganhos políticos em cima desses pobres miseráveis que são manipulados, e também os líderes dos movimentos, desses grupos, que têm ganhos financeiros muito grandes. Tudo isso em alinhamento com órgãos governamentais que direcionam os seus programas em diversas áreas para que acabem chegando nas mãos desses líderes dos movimentos. E aí há toda uma ciranda financeira e política por trás disso. Por que a CPI precisa continuar? Primeiro, porque a sua mera criação serviu como fator dissuasório das invasões. Nós tivemos um grande volume de invasões de janeiro até abril e depois, em maio, quando a CPI é instalada, há uma queda vertiginosa de invasões. Entretanto, este final de semana, que nós vimos a invasão de uma área de pesquisa super importante da Embrapa do semiárido, mostra claramente que esse discurso do MST, desses movimentos que invadem propriedade, de que só invadem terra improdutiva, é um discurso mentiroso. E a CPI precisa de mais tempo para ir mostrando exemplos de cada uma dessas invasões criminosas em diversos estados do Brasil. Deputado, bem-vindo. Quem falta ser ouvido? Qual é a projeção de oitivas para esse semestre? Tiago, hoje será ouvido o general G. Dias, pelo fato dele comandar a ABIN nesse período de maior turbulência, como eu comentei há pouco, antes da CPI ser instalada. Quem estava à frente da ABIN era o Gabinete de Segurança Institucional, sob o comando do G. Dias. Depois de março, passou para a Casa Civil, que é o ex-governador, hoje ministro Rui Costa, que não por coincidência é o estado onde há o maior número de invasões sem nenhum tipo de reintegração de posse no Brasil, é a Bahia. Portanto, hoje será ouvido o G. Dias, amanhã serão ouvidos na CPI os técnicos da CGU e do TCU que apontaram nos respectivos documentos dos órgãos inúmeras irregularidades no Programa Nacional de Reforma Agrária, desvio de dinheiro, uma série de problemas gravíssimos. E na quinta-feira nós vamos receber na CPI o José Rainha, que é conhecido aqui no estado de São Paulo, amplamente conhecido por ser o líder, o criminoso, estava preso até recentemente, líder das invasões, das extorsões, da coação, dos furtos, e ele tem uma ligação política umbilical com a deputada Sâmia Bonfim do PSOL. Tanto que quando nós estivemos na invasão de terra lá no Pontal do Paranapanema, encontramos dentro da invasão centenas de propaganda política, adesivo, bandeira, da Sâmia Bonfim com Lula e com Haddad. Inclusive, um vídeo em que o Zé Rainha agradecia o voto a Sâmia Bonfim. Portanto, talvez isso indique até a razão pela qual a Sâmia está tão transtornada com a ida do Zé Rainha na quinta-feira. Deputado, a nossa comentarista Amanda Klein também participa da entrevista. Manda sua pergunta. Deputado, bom dia. Há uma série de requerimentos para serem votados hoje, inclusive de convocação do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que já aceitou o convite, já se comprometeu aí. A assessoria dele informa que ele deve comparecer no dia 10. E sobre a invasão de ontem às terras do Embrapa, o senhor falou dessa ligação umbilical de políticos com o MST. A CPI tenta rotular muito o MST quase como se fosse um braço, né? Uma parte indissociável do governo Lula. No entanto, o que a gente tem assistido é uma série de movimentos de tensão entre o governo Lula e o MST. E justamente esse é o motivo da invasão, para pressionar o governo a cumprir o combinado, a cumprir o acordo, que é uma nova superintendência do INCRA nessa região do Vale do São Francisco, avançar na distribuição de terra para essas pessoas, para esses acampados. Quer dizer, isso não mostra, por outro lado, que há no próprio governo uma resistência em atender a todas as demandas do MST? São coisas separadas? Olha, Amanda, em primeiro lugar, prazer em vê-la. Estava com saudades aí de conversar com você. Dizer que você
muito aí na campanha, tive muitos votos aí, graças aos nossos bons debates aí na Jovem Pan. Mas veja só, não é que o MST a gente quer rotular como o braço do governo. O MST é braço do governo, é braço da esquerda, é braço do PT. Você vai dizer que eles estão 100% alinhados a todo momento? Não. Como nenhum grupo político, às vezes, tem alinhamento total. Há desavenças, inclusive, por ciumeira política e tal, etc., que também guarda relação direta com essa invasão que você citou, que nós falamos há pouco, da Embrapa lá no semiárido. O que está acontecendo na prática? Não é que o governo está brigando com o MST por causa das invasões de terra. Isso é o teatro que eles estão tentando montar. É a versão do governo dizer, olha, somos contra. Não é verdade. O governo tem uma ala que apoia, estimula e faz tudo para que as invasões aconteçam. Esta ala é comandada pelo presidente Lula. Não é à toa que ele levou para a China o João Pedro Stedley, que é o grande líder do MST. O que o Stedley estava fazendo na comitiva oficial do governo à China? Não tem motivo para isso. Então, isso comprova, tem vários outros fatos, mas isso comprova a ligação do governo com o movimento. As nomeações todas de líderes de invasão para as superintendências do INCA, para cargos importantes no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com relação ao Paulo Teixeira, é diferente um pouco do que está sendo veiculado aí. Ele foi convidado, nós fizemos, como é de praxe na Câmara, o convite para o ministro ir na qualidade de convidado. Na data de ontem, a assessoria do ministro ligou dizendo, não, ele não vai mais. O ministro falou para cancelar, que ele como convidado não é obrigado a ir, ele não vai. Não sendo bom, já que ele não vai convidado, ele vai como convocado. A razão pela qual o Zu, presidente da comissão, e acho que mais uns 2 colegas nossos lá, fizeram um requerimento para que ele deixe de ser convidado e passe a ser convocado. Inclusive, do ponto de vista jurídico, faz toda a diferença. Então, essas questões de invasão de terra no Brasil, MST, o papel do governo, essa atitude meio esquizofrênica que eles têm tido com relação às invasões de terra, ela não é exatamente esse teatrinho que eles estão tentando montar. Por um lado, eles fazem de conta que são contra as invasões, mas por outro, de maneira mais relevante, mais, inclusive, marcante, apoiam amplamente esses movimentos, inclusive com dinheiro. Esse programa de aquisição de alimentos é um dos caminhos que nós vamos investigar, e daí porque a CPI precisa ser prorrogada, porque no PAA, nesse programa de aquisição de alimentos, é onde rola a maior parte das mutretas de envio de dinheiro para quem não precisa receber ou não deve receber. Deputado, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Beraldo. Beraldo. Bom dia, deputado. Há poucos dias foi assassinado um policial da Polícia Militar de São Paulo e a polícia reagiu. Foi para cima dos autores dessa barbaridade, não só porque houve o assassinato do policial, mas porque a polícia precisa passar um recado claro de que não tolera receber violência de vagabundos em cima da sua tropa. Isso foi usado pela esquerda, está sendo amplamente usado pela esquerda, inclusive pela Samia Bonfim, como o senhor citou, para vitimar a sociedade, dizer que a polícia é um mal para a sociedade. O senhor acredita que este clima pode atrapalhar o combate às invasões de terra no Brasil? Veja só, o que há um apoio do governo a essas invasões, esses grupos que se insurgem contra a polícia, né, se pintam de defensores dos direitos humanos, Sou da Paz e toda essa turma, não há dúvida disso, né? Aliás, embora eu tenha as minhas críticas a outras coisas, mas o governo do Tarcísio, através do secretário Derrite, agiu muito corretamente nessa questão da polícia. Bandido não pode se sentir à vontade para enfrentar a polícia. Da mesma forma, invasor de propriedade, extorsão, sequestro, furto, roubo, né? Como a turma do Zé Rainha e outros grupos do Brasil afora dessas invasões de terra têm feito, também não pode ser tolerado. Inclusive, o direito de propriedade dessas pessoas que são proprietários das terras tem que ser preservado, inclusive por eles próprios. É para isso que existe a legítima defesa da pessoa, da sua família e do seu patrimônio. Então, esta questão é de fundamental importância. Que o Brasil tem a defesa da propriedade privada. Nós ainda não somos, embora tenhamos eleito esse governo, né, não com meu voto, evidentemente, mas nós ainda não somos um país comunista. Se deixar, eles vão nos levar para lá. E nós temos que defender a propriedade privada
dentre outras garantias fundamentais, liberdades individuais e assim vai. Agora, deputado, depois da instalação da CPI do MST, o número de invasores, principalmente falando desses invasores que invadem essas propriedades privadas, esse número tem diminuído, apesar e colocando de lado essas últimas invasões desses últimos dias, para a gente não entrar nesse assunto? Olha, Paulo, rapidamente. No governo do presidente Bolsonaro, nos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, nós tivemos menos invasões do que o primeiro mês do governo Lula. Isso só para ficar claro, primeiro trimestre. No primeiro semestre até agora, nós tivemos quase 3 vezes mais do que as invasões de todos os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro. De janeiro a abril, né, houve uma média de 17 invasões por mês. De maio em diante, 2 invasões por mês, o que demonstra, evidentemente, que a própria criação da CPI e este olhar, né, a colocação de luz sobre este problema gravíssimo, que é o desrespeito ao direito de propriedade, fez com que esses criminosos retrocedessem. Portanto, dentre outros motivos, daí a importância de se continuar com a CPI. E é sobre o andamento da CPI do MST que nós conversamos hoje com o deputado do PL, deputado federal Ricardo Salles. Deputado, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na Jovem Pan. Obrigado, Paula, Tiago, Amanda, Beraldo. Bom dia a todos. Bom dia, até.